Em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde a simplicidade da vida encantava todos os seus moradores, existia uma igreja antiga, com vitrais coloridos que deixavam o sol entrar e iluminar o altar de maneira sublime. Os bancos de madeira escura eram ocupados todas as manhãs de domingo por uma congregação devota que vinha louvar a Deus com fervor e alegria. Um dos fiéis mais assíduos era a Dona Lúcia, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso cativante, que dedicava sua vida à comunidade e à fé. Todas as noites, ela lia passagens dos salmos antes de dormir, cada verso uma fonte de inspiração e força. Mas havia um salmo que sempre tocava seu coração de maneira especial, o Salmo 66. Dona Lúcia adorava como o salmo começava: aclamai a Deus, toda a terra, e refletia sobre o poder dessas palavras. Para ela, o Salmo 66 não era apenas um cântico de louvor, mas um chamado à união e à celebração das maravilhas divinas. Ela se empenhava em compartilhar essa visão com todos ao seu redor, encorajando-os a encontrarem motivos para se alegrar e agradecer todos os dias. No dia do aniversário de 80 anos de Dona Lúcia, a cidade inteira se mobilizou para prestar uma homenagem a ela. Durante a missa de domingo, o padre chamou a atenção dos presentes para a importância de seguir o exemplo de sua fé viva e amorosa. Quando chegou o momento de ler o salmo, ele deu a honra à própria Dona Lúcia, que subiu ao púlpito com passos firmes e ler os versos com uma emoção genuína. Enquanto recitava as palavras "Vinde ver as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens", o som de sua voz ecoava pelo salão, envolvendo a todos em um sentimento de comunhão e paz. Ao final, os aplausos encheram a igreja, não apenas pelo aniversário de Dona Lúcia, mas pela mensagem de esperança e louvor que ela havia compartilhado ao longo de sua vida. Naquele dia, cada palavra do Salmo 66 ganhou um novo significado para os moradores da cidade. Eles compreenderam que a verdadeira aclamação a Deus estava em reconhecer e celebrar suas maravilhas diariamente, exatamente como Dona Lúcia sempre fez. O sorriso no rosto dela, cercada pelos amigos e pela família, era prova viva de que sua fé era um farol para todos ao seu redor. E assim, em meio aos cantos e celebrações, um novo capítulo de louvor e gratidão começava a se desenrolar naquela pequena cidade. Certa vez, em uma pequena vila cercada por montanhas verdes e rios cintilantes, vivia um idoso chamado Joaquim. Ele era conhecido como o guardião dos contos antigos, sempre compartilhando histórias passadas de geração em geração. Um de seus textos favoritos era o Salmo 67, "Louvem-te os povos, ó Deus". Esta passagem inspirava a todos com sua promessa de unidade e gratidão. Joaquim costumava sentar-se em uma cadeira de balanço na varanda de sua casa, atraindo todos os que desejavam ouvir suas palavras sábias. Ele dizia que o salmo era mais do que uma simples oração, era um chamado para a união e harmonia entre as diferentes culturas e povos. Segundo ele, quando cada nação se reúne em torno da fé e da gratidão, milagres podem acontecer. No vilarejo, viviam pessoas de diversas origens, e cada uma delas adicionava suas próprias cores à tapeçaria daquela comunidade. Era nas celebrações anuais que todos se uniam, cantando e dançando, reafirmando a mensagem de Joaquim. Contudo, certo ano, uma grave seca atingiu a vila, causando dúvidas e tristeza entre os moradores. As colheitas fracassaram e os riachos secaram. Vendo a aflição de todos, Joaquim decidiu organizar uma grande reunião na praça central. Com os moradores reunidos, ele repetiu as palavras do Salmo 67, pedindo a todos que se unissem numa oração coletiva, rogando por bênçãos e chuvas. Algo mágico aconteceu naquela noite. Enquanto cantavam e se alegravam juntos, as nuvens começaram a se formar. O céu, que há tanto tempo se mantinha claro, finalmente se escureceu. Uma chuva suave começou a cair, restaurando a esperança de todos os presentes. Os anos de ensinamentos de Joaquim mostraram o poder da fé coletiva e da união, provando que a força de um povo unido pelo propósito comum pode trazer transformações significativas. Assim,
A vila continuou a florescer, e a lenda do Salmo 67 do idoso Joaquim foi passada adiante, um lembrete eterno de que, quando os povos se unem para louvar e acreditar, verdadeiros milagres podem ocorrer. Em uma pequena aldeia na beira de um rio, vivia uma comunidade unida por sua fé inabalável. Havia um templo antigo no centro do vilarejo, onde todos se reuniam semanalmente para celebrar e louvar. O som dos cânticos se propagava pelas colinas, ressoando a grandeza do seu Deus tremendo. Entre os moradores estava Ana, uma jovem cheia de graça e carisma. Ana era conhecida por sua incrível voz, que ecoava forte durante as cerimônias, trazendo paz e esperança a todos que a ouviam. Uma noite, ao luar, Ana teve um sonho vívido e impactante. Nela, ela estava em um vale iluminado por uma luz que não tinha fonte visível, mas que aquecia sua alma. No sonho, uma voz envolvente disse: Ana, leve à sua aldeia uma nova mensagem de esperança. Determinada a cumprir a mensagem do seu sonho, Ana começou a organizar um grande evento de louvor. Esperando reunir o maior número de pessoas possível, ela acreditava que através da música e de suas palavras, poderia conectar cada coração à grandeza e ao poder transformador do divino. À medida que os dias passavam, a expectativa aumentava entre os moradores. No dia do grande evento, o templo estava lotado. Pessoas haviam vindo de aldeias distantes para ouvir Ana e sentir a presença divina. As palavras de Ana, entremeadas de cânticos e orações, criaram uma atmosfera de reverência e emoção. Ela falou sobre a força que vem da união e da fé, sobre como Deus é verdadeiramente tremendo e como isso se reflete em nossas vidas diárias. Naquela noite, o céu estrelado parecia estar mais perto do que nunca. Ao final do evento, enquanto as melodias finais ecoavam, uma chuva suave e bem-vinda começou a cair, como se o próprio céu estivesse celebrando junto com eles. A partir daquele dia, a aldeia nunca mais foi a mesma. Cresceu não apenas em número de habitantes, mas em força e fé. A mensagem que Ana transmitiu continuou a ressoar entre eles, lembrando-os sempre da presença majestosa de um Deus tremendo e amoroso, cujas bênçãos eram sentidas diariamente em suas vidas. Era uma manhã fria de outono. O vento uivava entre as folhas secas e Lúcio estava em seu quarto, mergulhado em pensamentos enquanto folheava o antigo salmo que sempre o intrigou, Salmo 69. Desde criança, ouvirá seus avós lerem aquelas palavras, mas apenas recentemente elas começaram a ressoar de uma maneira mais profunda. Lúcio era um jovem de 20 e poucos anos, com olhos curiosos e uma mente inquieta. Recém-formado em História, sua paixão por entender as raízes culturais e religiosas do mundo o levou a buscar significados mais profundos nos textos sagrados. O Salmo 69, em particular, chamava sua atenção por sua linguagem intensa e emocional. O zelo da tua casa me consumiu. Essa linha, em especial, reverberava em sua mente repetidamente. Lúcio sentia um impulso inexplicável dentro de si, uma espécie de fogo que não podia ignorar. Movido por essa chama interior, Lúcio decidiu visitar a antiga catedral da cidade, um lugar que sempre viu como um símbolo de história e fé. Ele queria sentir a atmosfera daquele lugar sagrado e entender melhor as palavras que tanto o intrigavam. Ao entrar na catedral, foi imediatamente envolvido pelo silêncio reverente e pela luz que filtrava através dos vitrais coloridos. Passando pelas fileiras de bancos de madeira, Lúcio se aproximou do altar e se sentou em um dos bancos mais próximos. Enquanto observava o espaço grandioso, começou a perceber suas perguntas internas a tomarem forma. Ele se deu conta de que o zelo da casa de Deus não era apenas uma metáfora sobre um prédio de pedra. Era uma chama viva de dedicação e amor que deveria habitar o coração daqueles que verdadeiramente acreditavam e buscavam. Compreendendo essa nova perspectiva, Lúcio sentiu uma paz interna que antes lhe parecia inalcançável. Ele percebeu que o fogo que sentia era, na verdade, um chamado para viver sua vida com propósito e devoção, não apenas para com sua fé, mas em tudo o que fazia.
Naquele dia, enquanto o sol se punha e a catedral era banhada por tons dourados, Lúcio saiu dali transformado. O zelo ainda o consumia, mas agora ele sabia como nutrir esse fogo com entendimento e amor. Afinal, ele entendeu que o verdadeiro zelo era aquele que levava à compaixão e ao serviço aos outros. No coração do povoado de São Pedro, um homem de nome Joaquim vivia humildemente. Joaquim era conhecido por sua generosidade, apesar de suas próprias dificuldades financeiras. Ele acreditava que o pouco que tinha era suficiente para suprir suas necessidades diárias, e sempre encontrava meios de ajudar os outros. Em um dia particularmente quente, o céu escureceu repentinamente, e uma chuva torrencial começou a cair. A enxurrada inundou parte da vila, afetando especialmente aqueles que moravam em barracos próximos ao rio. Joaquim, preocupado com seus vizinhos, foi às ruas para oferecer abrigo a quem precisasse. Ele não tinha muito espaço ou recursos, mas sua bondade não conhecia limites. Com palavras de encorajamento, dizia: "Eu sou pobre e necessitado, mas com Deus ao meu lado, tudo posso enfrentar." Ao entrar em sua humilde casa, os abrigados encontraram um abrigo caloroso e, mais importante, a sensação irrefutável de amor. Marta, uma das vizinhas de Joaquim, cuja casa havia sido destruída, se emocionou ao ver a determinação dele em ajudar todos. Ela disse a ele: "Joaquim, você é um verdadeiro exemplo da fé e amor ao próximo." Joaquim sorriu e respondeu: "A fé não nos permite afastar da jornada, não importa quão árdua ela seja." Naquela noite, ao lado de seus novos companheiros, Joaquim abriu a Bíblia e leu o Salmo 70, dedicado àqueles que se encontram em aflição. Suas palavras ressoaram, concretizando a esperança e a união que prevaleceram mesmo em meio à adversidade. A vila de São Pedro aprendeu, através do exemplo de Joaquim, que a verdadeira riqueza está no coração, e que quando nos unimos e ajudamos uns aos outros, não somos pobres. Pode faltar-nos ouro ou prata, mas nunca fé e amor, que é o que nos faz verdadeiramente grandes.